Otávio, bom, vamos lá, cara. Primeira coisa, né, falando que você é um dos Java Champions mais premiados, né? E aí, se a gente for lá no seu site, tem lá em Awards, né? Além de, obviamente, você ser um Java Champion, você ser um TDC Rockstar, né, Oracle Groundbreaker, se for em JCP Awards, né, você tem lá várias nomeações, né, vários prêmios ali. Aliás, quem não sabe, o Otávio Santana é a pessoa, ele não é brasileiro, ele é a pessoa com o maior número de prêmios no JCP da história, né? E aí você tem Duke Choice Awards, você foi expert, enfim, cara. Eu zerei o Java. Em resumo, eu zerei o Java. Esse monte de prêmio e ser Java Champion. Como que uma coisa se relaciona com a outra? Que uma coisa veio antes, veio durante, ou seja, se você já era um cara que era super reconhecido, ou isso mudou quando você virou Java Champion? Como que surgiu para você esse monte de reconhecimentos e a sua carreira como Java Champion? Boa pergunta, Helder. Cara, no fim, os meus prêmios me ajudaram a ser um Java Champion. Então, o Bruno Souza está aqui assistindo, é uma pessoa que ajuda muitas carreiras, inclusive ajudou bastante a minha. Eu comecei ajudando projetos open source porque eu gostava. Eu sempre tive um certo prazer em fazer essa parte de open source. E eu sempre gostei muito de computação pesada, né? Fazer algoritmos, esse tipo de coisa. E essa ciência aplicada que eu via no mercado era em frameworks em banco de dados. Então eu fazia, tentando ser bem resumido, né? Eu trabalhava de dia, fazia as clássicas consultorias, ou fábrica de software na época, que se chamava, né? Era bem bizarro esse nome. E à noite eu fazia aquilo que me dava prazer, que era justamente desenvolver, ajudar em projetos open source. Na época ajudei muito no Cassandra e tal. E além disso, eu também gostava de uma linguagem de infra que é muito boa, que é o C e C++. Assim, até hoje eu sou fã dessa linguagem. E na época que eu era estudante, eu procurei um projeto que era famoso, né, para conhecer mais e conhecer outros programadores. E deu em cara com kernel Linux. Obviamente eu fui chutado, porque meu Google Translator não era muito bom. E na época o Google Translator não era muito bom ainda, então eram dois problemas. E encontrei a comunidade Java, a JVM, né? E eu comecei a contribuir, comecei a commitar. Até então tem um número de... Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu tenho um commit de 5.000 linhas. Não sei se isso é bom, ainda não sei. Não sabe fazer commit direito. Olha, gente, se você está usando o OpenJDK, você está usando o código do Otávio, tá? Não há dúvida, porque tem no mínimo de um único commit 5.000 linhas do Otávio lá no OpenJDK. Se você não gosta de Java, desculpa. Mas, a culpa é sua. Né? A culpa é minha. Sou um dos culpados, né? E nesse processo eu conheci o Bruno Souza e ele me ajudou em um projeto na época chamado Adobe o OpenJDK, que era um projeto justamente, né, tinha o Mono API, que era uma API cujo objetivo na época era justamente tentar trazer APIs, na época era a API de data e a API de dinheiro para dentro do JDK, porém o OpenJDK tinha umas metodologias, uns padrões, o tipo de teste, nomenclatura, e os spec leaders na época não conheciam, né? E foi aí que eu pedi ajuda ao Bruno para tentar entrar em contato com essas pessoas para justamente fazer esse meio de campo, né? Aí eu comecei a contribuir. Aí na época eu comecei a fazer muitos commits nos dois. Fui convidado para na época ser do membro de Xpath, com esse objetivo de trazer esse know-how para dentro da spec para depois ela vir para o Java 8 na época, né? Na época era uma das propostas e foi aí que eu ganhei meu primeiro reconhecimento. Então, que foi o Adobe JSR alguma coisa, Awards, Annual Awards. E depois disso, com esse prêmio e as minhas contribuições, eu fui, inclusive foi o próprio Bruno que me indicou para ser Java Champion, né? Então os prêmios acabaram me auxiliando como Java Champion.